Vamos que vamos, pessoal, falar do nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum. E quando eu falo de MMC, pessoal, é um assunto que tem uma chance pequena de ser cobrado, ele pode acontecer, mas estatisticamente falando, ele já foi mais cobrado ali há 10 anos atrás, entre MMC e MDC. Você sempre tinha uma questãozinha. Hoje em dia, um pouco menos por causa da questão de redução de questões. Quando eu comecei, por exemplo, eram 10 questões. Claro, se a sua prova for só matemática, aí sim, tem uma grande chance de cair MMC, tá certo? Então, o múltiplo de um número natural A. Então, o que são os múltiplos de um número natural A? É 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e assim sucessivamente. Então, múltiplo de 3. É o 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e assim vai. Múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim sucessivamente. Vamos lá, primeira questãozinha. Em uma loja há entre 30 e 50 troféus em miniatura. A funcionária da loja agrupou-se de 5 em 5 e sobrou-lhe um troféu. Depois agrupou de 3 em 3 e não sobrou nenhum troféu. O que significa dizer isso? Primeiro, se você organizou de 5 em 5 e sobrou um troféu, esse número, quando você divide por 5, ele tem resto 1. Depois agrupou de 3 a 3 e não sobrou nenhum troféu, ou seja, esse número ele é divisível por 3. É a primeira condição. E a segunda, quando você dividir por 5, vai sobrar 1. Então, 41 divide por 3? Não. É a primeira observação. Então, já vou cortar aqui o 41. 39 divide por 3? Sim, divide. Lembra? 3 mais 9, 12. 12 divide por 3. Aí a minha segunda observação é 39 dividido por 5. E aí 7 vezes 5, 35. 39 menos 35 dá resto 4. Não serve. Aí a primeira observação, 36 divide por 3. Sim, divide por 3 porque 3 mais 6, 9. 9 divide por 3. Critérios de divisibilidade. E aí 36 dividido por 5. 7 vezes 5, 35. 36 menos 35 dá resto 1. Então, o meu resultado é o número 36. Essa é uma questão que não é MMC. Por quê? Porque a quantidade de sobra é diferente. Né? Ele fala que agrupou de 5 em 5, sobrou 1. E quando agrupou de 3 em 3, não sobrou nenhum troféu. Se fosse MMC, a sobra teria que ser a mesma quantidade. Ou seja, seria um número que eu agrupei de 5 em 5, sobrou 1. E seria um número que quando agrupei de 3 em 3 também sobrou 1. Então, como a quantidade de sobra é diferente, aí eu tenho que fazer essa situação de divisão mesmo. Então é procurar um número entre 30 e 50, né, que é possível, dentro das alternativas fornecidas, que tem essas duas condições. Divide por 3 e quando você dividir por 5 vai dar resto 1. 48 aí vai dar resto 3 e 42 vai dar resto 2. Então não serve aí, ok? Agora sim, vamos lá. O nosso mínimo, que é o menor múltiplo comum, o nosso MMC. MMC é o menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais diferentes de zero. Então, aqui é a ideia normal, comum do MMC, né? Então, múltiplo de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Múltiplo de 6, 6, 12, 18, 24 e 30. O MMC é igual a 12. Claro, se você observar, você tem aqui o 12 comum. Você também tem um 24 comum. Observe que são dois conjuntos infinitos. Então, você vai ter vários elementos comuns. Mas eu quero que o menor, ou seja, o primeiro. Então, essa é a função do MMC. Fornecer o primeiro número, o menor, entre eles, ok? Então, essa é a ideia de referência que você tem aí, o menor número comum entre eles. Agora, vamos ao que interessa. Como é que eu calculo o MMC de forma facilitada? Então, eu tenho aqui 4 e 6. Olha o pulo do gato, tá? Você sempre vai trabalhar com a seguinte pergunta. 4 e 6 tem divisor comum? Tem algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Aí você vai responder, Bruno, sim. Eles são números pares, então eles dividem por 2. 4 por 2 vai dar 2. 6 por 2 vai dar 3. E aí você vai repetir a pergunta. 2 e 3 tem divisor comum? Sim.
possui divisor comum? Não, Bruno, a resposta é não, tem não. Não tem, claro que tem, você vai dizer que o 1 divide 2 e 3, mas excluindo 1, tá, pessoal? Vamos pensar que 1 não conta nessa história. Além do 1, tem divisor comum? Não, não tem. Então aí, o que é que você faz? Você vai responder não. E aí você faz o L, ó. E aí vai multiplicar. 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então tá aí o meu resultado da história. Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Tá aí o meu resultado da situação. Beleza? Letra B de bola, eu vou colocar 10 e 32. Como é que vai ser o processo aqui, ó? 10 e 32. Vou repetir a mesma pergunta. E aí? 10 e 32 tem divisor comum? Sim. São números pares. Então vai por 2. 10 por 2 vai dar 5. 32 por 2 vai dar 16. E aí? 5 e 16 tem divisor comum? Tirando 1, não, não tem. Então o que eu faço? Faz o L. E aí 5 vezes 16 vezes 2. Tá? Eu faço, faz o L, tá? Pessoal, porque tinha uma banda aqui de Salvador que brincava, o cantor, né? Faz o L. Então, esse faz o L aí, já tem mais de 15 anos que eu ensino falando assim, faz o L, tá? Na verdade, mais de 20 anos, não, quase 20 anos, na verdade. Logo quando eu comecei, eu já trabalhava com esse método simplificado. Então, tá aí. 5 vezes 2, 10 vezes 16, 160. Ô, Bruno, vou pegar aqui outro caso, ó. 72,90, por exemplo. Se tiver com essa dúvida aí. Tá, 72,90. Tem divisor comum? Sim. São pares, vão por 2. Mas, Bruno, 7 mais 2, 9. 9 mais 0 dá 9. Então, 9 divide por 9. Então, posso ir por 9? Pode. Então, vai dar 8 e 10. Aí você tem o seguinte, 8 e 10 são pares. Divide por 2. Então, sim, você continua. Enquanto você encontrar divisor comum, sem problema. Aí 4 e 5. Aí você tem 4 e 5 tem? Não. Aí eu paro e faço o meu Lzinho aqui na multiplicação. Eita. Correu demais. Então vai ficar 4 vezes 5 vezes 2 vezes 9. 20 vezes 18. 360. Ó, aqui, pessoal, você tem uma liberdade de escolha. Como assim liberdade, Bruno? Eu poderia ter ido por 3, eu poderia ter ido por 2, eu poderia ter ido por 6, poderia ter ido pelo 18 direto. Eu tenho essa liberdade. O único detalhe que eu não posso esquecer é que esse elemento ele precisa ser comum a todos os números. Se você começou com 3, não tem problema. Você só vai caminhar mais casas. Então o detalhe é, quanto maior o número que eu utilizo, menos casas eu vou andar. Só isso. Mas se eu encontrar um número pequeno e começar por esse número pequeno, sem problema. E eu vou chegar no mesmo resultado. A diferença é que eu vou andar mais casas. Tá certo? Só isso. Ok? Então, essa é a relação com dois elementos. E aí deixa eu trazer aqui para vocês. Então, essa é a relação com dois elementos. Aí só cuidado, porque nós temos a relação com 3, ou 3 ou 4. Geralmente a gente trabalha com 3, tá? Qual é o cuidado que você precisa ter? Quando você tem 3 elementos, nós só temos, e essa regra serve de 3, 4 em diante, só tem um cuidado a mais que eu preciso realizar. Olha só, eu vou fazer a minha perguntinha. 6, 8 e 10 tem divisor comum? Sim, tem divisor comum. São números pares, então divide por 2, vai dar 3, 4 e 5. Ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, 8 por 2 vai dar 4, 10 por 2 vai dar 5. E aí eu vou observar, 3, 4 e 5 tem divisor comum? Não. Bruno, então eu paro e faço L? Não. Por quê? Eu vou ter que analisar as duplas agora. Então, se tiver 3 números, primeiro
eu observo o trio, ok? Primeiro eu vou observar o trio. Fechado o trio, aí eu vou observar as duplas. Então eu vou testar lá. 3 e 4. Tem divisor comum? Não. Próxima dupla que eu posso formar. Aí aqui não tem ordem não, tá? 3 e 5 também não. Só tenho que pegar todas as duplas possíveis. 4 e 5 também não. Olhei todas as duplas possíveis. 3 e 4, 3 e 5, 4 e 5. Aí sim, eu posso parar e fazer o meu L para multiplicar. Então 3 vezes 4 vezes 5 vezes 2. Então 12 vezes 10 vai ser igual a 120. Então aí encontrei o meu resultado da história, 120, ok? Então esse é um cuidado especial que eu tenho que ter quando você tem o trio. Vamos lá. Quando eu comentei sobre conjuntos numéricos, eu falei com vocês o seguinte: olha pessoal, é a parte mais difícil porque o leque de opções ele é bem grande dentro de conjuntos numéricos. A partir de agora, BBC, BDC, fração, razão, que é a matemática financeira básica que a FCC cobra, você vai ter uma coisa muito importante e eu vou falar isso para vocês em cada assunto. É a ideia central. Você tem dificuldade de reconhecimento é porque você não estudou a partir desse formato, que é o formato correto. Quando você vai interpretar um texto de português, qual é o seu primeiro objetivo? É retirar a ideia central do texto. Depois você vai retirar o quê? As palavras-chaves. E aí você pode interpretar esse texto. Então, na matemática, a mesma coisa. Então, ele vai ter uma história. E essa história vai se encaixar em BBC. Então, anota muito isso. Qual é a ideia central de cada tema? E eu vou trazer para vocês aí. Então, por exemplo, o BBC, qual é a ideia central? Qual é a historinha que ele vai ter que contar para você dizer assim, olha, é BBC? Os problemas que envolvem o BBC possuem as seguintes características. Olha a dica de ouro. Situação repetitiva. Afirma o encontro e pergunta sobre o próximo encontro. Então essa é uma condição. Tá? Afirma o encontro e pergunta sobre o próximo encontro. A divisão de um número em quantidades distintas. Então você vai dividir o número de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Lembra a nossa primeira questão? Que eu falei, olha, ela não é BBC porque a sobra é diferente. Então você tem esses dois perfis clássicos. Primeiro, situação cíclica, e essa situação cíclica é uma situação repetitiva, vai acontecer nas duas situações, e aí ele vai puxar essa situação cíclica a partir de um novo encontro, então vai dizer assim, fulano trabalha de 7 em 7 dias, ciclano de 4 em 4, quando eles vão se encontrar novamente, ou ele vai trabalhar, eu tenho um número, uma quantidade x, que eu vou dividir em quantidades y, de y em y, de x em x. E, por exemplo, as palavrinhas-chave que você vai encontrar, as palavras-chave aí da história, são x em x, geralmente x em x tempo, ou divisão, né? Ou divisão, então, trabalha de 4 em 4 horas, ou vai dividir em 4 em 4, ou essa ideia de divisão, ou vai falar a expressão a cada X tempo. Então, fulano trabalha a cada 2 dias, ciclano a cada 3. Hoje eles se encontraram. Então, observe. O que você precisa fazer agora é colocar isso num papelzinho e fazer sempre uma leitura. Porque é isso que vai validar a sua memorização e vai facilitar o seu processo de aprendizagem. Tá certo? Uma coisa muito legal que eu aconselho a vocês é façam o seu mapa de aprendizagem aqui na nossa plataforma. É um questionário sensacional. Procure saber mais informações que vocês que são meus alunos têm direito a um descontinho especial, tá? Então vamos lá. Técnico judiciário. Olha só. Dois ciclistas partem de um mesmo ponto. Afirma o encontro. Para percorrer o mesmo circuito. O primeiro ciclista completa uma volta em 5 minutos e meio. Ou 5 minutos, desculpa, não tem nada nesse meio aí. Foi eu que fui olhar para o outro lado aí. Tava olhando outra coisa.
em 5 minutos. Eu entendi bem aqui. O segundo em 6 minutos. Lembra que eu falei a vocês? Ó, a cada X tempo, de X em X tempo, ou em. Ele trouxe essa novidade, esse em. Se ele der os voltas no circuito durante 1 hora e 30 minutos, passarão pelo ponto de partida ao mesmo tempo somente uma vez, 2 vezes? Vamos lá. Qual é o padrão? Qual é o ciclo da história? 5 e 6. Então, eu vou calcular o MMC de 5 e 6. Então, vamos lá. Vou fazer aquela perguntinha clássica. 5 e 6 tem divisor comum? Não. E aí, Bruno? O MMC, então, será o produto entre eles. 5 vezes 6, 30. Então, significa dizer que a cada 30 minutos eles vão se encontrar. E aí, cuidado, você tem 1 hora e meia, ou seja, 1 hora e 30 minutos. Então, você tem 1 hora e 60 minutos, mais 30, você tem 90 minutos. Então, vamos lá. Eles se encontram a cada 30 minutos e o circuito tem uma duração de 90. Então, é só você dividir 90 por 30. Corta o zerinho. Então, teremos 3 encontros. E aí eu vou marcar a nossa letra C e só a alegria da história. Então, o primeiro encontro vai acontecer com 30 minutos. O segundo encontro vai acontecer com 60 minutos. E o terceiro encontro vai acontecer com 90 minutos. Essa vai ser a ideia aí do BBC, ok? 03, olha aí, ó. Eu fui buscar agora uma outra questão de BBC. Os Jogos Pan-Americanos ocorrem de 4 em 4 anos. As eleições gerais na Índia ocorrem de 5 em 5 anos. E o Congresso Internacional de Transportes ocorre de 6 em 6 anos. Se esses eventos acontecerem em 1999, a próxima vez que os três voltarão a ocorrer no mesmo dia será em... Então vamos lá. Quando isso vai acontecer novamente. Então olha o em. Então eu vou calcular o MMC. 4, 5 e 6. Então vamos lá. Temos um trio. Qual é o nosso primeiro olhar? Isso, 4, 5, 6 tem. Tem um divisor comum que divida os três ao mesmo tempo? Não, não tem. Então eu vou olhar 4 e 5 tem? Não. 5 e 6 também não. Aí eu tenho a 4 e 6. Sim. Por 2. 4 por 2 vai dar 2. 5 por 2 não divide. Beleza, só repetir o 5. 6 por 2 vai dar 3. 2 e 5 não tem, 2 e 3 não tem, 5 e 3 não tem. São números primos. Então vamos calcular o MMC agora. 2 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E aí 10 vezes 6 vai dar 60. Então daqui a 60 anos isso vai acontecer novamente. Então você está em 1999, daqui a 60 anos, é só somar, 2059. E aí você marca a nossa letra B de bola. Saiu errado aqui a posição do gabarito. 2059, ok? Então, letra B de bola. Deixa eu só consertar aí. Vamos lá aí. Vamos lá, pessoal. Quarta questãozinha, olha só. Sistematicamente, 2 funcionários de uma empresa cumprem horas extras. Uma a cada 15 dias e outra a cada 12 dias. Inclusive aos sábados, domingos ou feriados. Isso é apenas para dizer o seguinte, olha, o padrão continua e tal, não vai alterar em nada. Se em 15 de outubro de 2020, ambos cumpriram horas extras. Cuidado com essa expressão, tá? Uma outra provável coincidência de horários das suas horas extras ocorrerá em... Porque, olha só. Primeira coisa que eu vou calcular é o MMC de 12 e 15. Então vamos lá. Vou botar aqui 12 e 15 por 3, né?
é o divisor comum, dá 4 e 5. 4 e 5 tem divisor comum? Não. Eu paro e faço L. Então vai ser 4 vezes 5 vezes 3, vai ser igual a 60. E aí, pessoal, cuidado, que esse é um erro muito comum. 60 dias não correspondem a 2 meses. Como assim, Bruno, não corresponde? Você tem mês com 30 e mês com 31. Então você precisa ter esse cuidado, porque você vai ter mês com 30, mês com 31. Então 60 dias não são 2 meses. Como é que eu faço esse cálculo? A FCC, antigamente, ela gostava de colocar 60, 90, 120. Você vai fazer uma aproximação. 60 dias, aproximadamente 2 meses. E aí ele colocou 15 de outubro, 15 do 10. Eu vou jogar mais 2 meses, então eu iria para 15 de dezembro. E aí o dedo já iria coçar, né? Cada insegurança matemática. Olha, já achei aqui 15 de dezembro, então beleza, vai ser essa resposta. Mas aí cuidado, olha só. 60 dias não são 2 meses, são aproximadamente 2 meses. Aí eu vou fazer a contagem agora. Eu comecei em outubro, passei por novembro e terminei em dezembro. Outubro é um mês com 31 dias, novembro tem 30 e dezembro não conta porque eu parei em dezembro. Então, nesse intervalo aí, eu tenho um mês com 31 dias. Então eu preciso tirar um dia aqui da minha contagem. Então, 15 de outubro mais 60 dias, você vai chegar em 14 de dezembro. Mas, Bruno, não tem 14 de dezembro aqui. Veja bem, ele não perguntou o próximo encontro. Ele perguntou outra provável coincidência. Então, essa ideia de provável coincidência, o que ela acontece na situação? Você vai ter agora que calcular mais 60 dias de novo. Então, você vai pegar 14 de dezembro, mais 2 meses. Eu não vou errar a conta, tá, pessoal? Vai ser 14 de fevereiro. Pessoal, cuidado, que aqui é o mês de dezembro. Ó, como é que 12 mais 2 deu 2, né? Dezembro, 2 meses, janeiro, fevereiro. E aí vou fazer a contagem. Tudo começou em dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro tem 31 dias, janeiro tem 31, fevereiro não conta porque eu não ultrapassei o mês de fevereiro. Então eu tenho 2 meses com 31 dias. Vou tirar 2 e agora encontro a resposta. 12 de fevereiro. Se não tivesse essa alternativa aí, o que eu iria fazer? Eu iria jogar mais 60 dias até encontrar a minha resposta. Então, se você encontrou 60, 90, 120, você vai fazer essa mesma técnica aí. Vai fazer a aproximação, aproximou, e aí depois você vai contar quantos meses dentro desse intervalo tem 31 dias. E aí tira o que eu chamo de excesso, ok? Para facilitar a vida de vocês, coloquei aí um mapinha mental, tá? BBC, qual é a ideia? O cálculo é o divisor comum, faz o L. E problema, essa ideia de repetição, afirma o encontro de x em x tempo e a cada x tempo na situação, beleza? Lembrando que o nosso curso ele é bem objetivo, então assim, eu vou gastar mais tempo com assuntos mais importantes e os assuntos que você pode entender que eu consigo fechar em uma aula sem problema nenhum, que é o caso BBC e BDC também. Eu consigo fechar em uma aula, beleza? Então na próxima aula a gente vai estudar BDC, aí depois a gente estuda a fração e aí começamos a matemática financeira básica, razão, proporção, divisão proporcional. E aí podem ficar tranquilos que a partir de agora são muitos macetes de cálculo e muitas dicas especiais para facilitar a sua vida. Um forte abraço e até o próximo encontro.